E aí, seja bem-vindo a mais uma aula de eletrônica digital. Isso aí. E os nossos objetivos de hoje são conhecer o funcionamento do display de 7 segmentos, tá? E conhecer o funcionamento do decodificador BCD para 7 segmentos, tá? Então, o decodificador que a gente falou tanto nas aulas passadas vai estar aqui na aula de hoje. A gente vai ver um exemplo massa na prática, certo? Não na prática, na teoria, porque está no slide, mas na prática porque ele existe no mundo real. Então, vamos lá. Então, ó, esse aí é o display de 7 segmentos. Display, né, é chamado de, quer dizer, display em português seria mostrador. 7 segmentos, por quê? Porque ele tem 7 pauzinhos desse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? 7 segmentos, né? Cada tracinho desse seria um segmento. E aqui ele consegue representar números, algarismos e algumas letras, né? Por exemplo, ele consegue representar todas as letras do código do sistema hexadecimal, né? O A, o B, o C, o D, o E e o F, certo? Então esse é o nosso display de 7 segmentos. Provavelmente vocês já viram, tá? A maioria dos equipamentos digitais possuem, né, esse meio de apresentação para ser entendida pelo usuário, né? Porque se a gente fizer só os circuitos lá, ninguém vai entender nada. Então, o display de 7 segmentos é uma dessas formas de representar aquilo que está sendo colocado lá no circuito, no sistema digital, certo? Então, ó, esse aí é o display de 7 segmentos, tá? Então, como é que funciona esse display de 7 segmentos? Cada segmento desse aqui é representado por uma letrinha. Esse é o segmento A, esse é o B, esse é o C, o D, o E, o F e o G. Então, para representar cada algarismo do sistema decimal, do BCD, por exemplo, certo? Então, para representar cada algarismo, a gente vai ter aqui que alguns desses segmentos ficarem ligados e outros desligados. Esses segmentos aqui são formados por LEDs, certo? Então, dependendo do número que a gente for formar, o LED pode estar apagado ou aceso. No caso aqui do 1, que ele colocou aqui, ó, o 1 só tem 2 LEDs acesos, o B e o C. O restante deles está apagado, certo? E assim sucessivamente para cada representação de cada número. Ó, aqui no 0, todos estão acesos, com exceção do G, tá? Que está aqui. Desculpa, eu não estava apontando, tá? Aqui está o 1, ó, com os segmentos B e C acesos. Agora aqui está o 0, com todos os segmentos acesos, com exceção do G, que está apagado. E assim sucessivamente, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai para o próximo slide, a gente vai ver a tabela verdade, certo? Ó, essa aqui são as entradas, tá? Entradas BCD, certo? A entrada BCD tem 4 bits, certo? Cada entrada BCD vai ter 4 bits e aqui o equivalente BCD de cada um. E aqui a gente tem o código para o display de 7 segmentos. Ó, veja bem, a gente vai ver o primeiro código aqui para formar o 0, tá? Como eu falei, ó, o A vai ter que estar ligado, o B, o C, o D, o E e o F e somente o G desligado. Então, ó, aqui nessa primeira linha aqui, ó, todos estão ligados com exceção do G que está desligado, tá? Para formar o 1, tá bom? Somente o B e o C estão acesos e o resto desligado. D, E, F, G e o A desligado, certo? Para formar o 2, a gente tem A, B, G, E e D. A, B, D, E e G, no caso. Eu falei o G antes, mas não tem problema, tá? O 3, a mesma coisa, aqui a gente consegue visualizar, ó. Aqui tá ligado o A, o B, o C, o D e o G. O A, o B, o C, o D e o G. O 4
né? Então, para cada um, a gente vai olhando aqui, ó, o 4, ó, o B, o C, o F e o G. B, C, F, G, tá? O 5, a gente olha aqui, ó, A, C, D, F, G. Ó, o 5. A, C, D, F, G. Vamos para o 6. Para o 6 está só o B desligado, ó. No 6, só o B desligado. O 7, somente A, B e C estão ligados. A, B e C ligados, o resto desligado. O 8 está todo mundo ligado, então, ó, um aqui em todo canto, tá? E por fim, o 9, tá? Só o E está desligado. Então, o 9, só o E está desligado. Então, como é que a gente monta esse circuito decodificador? A intenção agora é fazer um circuito, tá? Que vai passar desse código aqui, ó. Nós temos essas combinações de entrada, certo? E na saída, ó, quem são as saídas? Quem são as saídas aqui? As saídas, ó, são A, B, C, D, E, F e G. Cada um é uma saída diferente. E você pode ver que esse decodificador de BCD para 7 segmentos é uma exceção. Porque lembra lá no decodificador a gente falou que para cada entrada somente uma saída está ativa. Mas nesse caso aqui, mais de uma saída pode estar ativa ao mesmo tempo. Para quê? Para poder ligar os LEDs do display. Certo? Então, para a gente saber qual vai ser o circuito, a gente tem que fazer um mapa de Carnot para cada saída. Um mapa de Carnot para o A, um mapa de Carnot para o B, um mapa de Carnot para o C, um mapa de Carnot para o D e um mapa de Carnot para o E, para o F e para o G. Então, como é que fica isso aqui? Vamos lá. Ó, aí a gente tem um mapa de Carnot para o A, certo? Então, cada uma das combinações aí do A, certo? E, na verdade eu ainda me equivoquei aqui. Ó, se vocês perceberem, a gente só tem, né, as entradas do 0 até o 9. Mas para 4 dígitos, certo? Aqui a gente tem 10, né, 10 possibilidades. Mas para 4 dígitos nós temos 16 possibilidades. Então, esse preenchimento que eu coloquei aqui, certo? No caso eu fiz tudo com 1, tá bom? Eu só olhei para os zeros e preenchi o resto com 1. Mas lembre-se que alguns desses aqui vão ser x, certo? Aqui o que foi que eu errei? Considerei todos os x igual a 1. Eu vou chegar no resultado errado? Não, não vou chegar no resultado errado. Se eu fizer assim, o meu circuito vai representar, certo? Vai representar corretamente a codificação, a decodificação de BCD para o display de 7 segmentos. Só que eu poderia ter simplificado mais usando o don't care. Aqui eu não usei o don't care, eu considerei todo mundo igual a 1. E aí eu posso ter complicado um pouco mais o circuito. Mas não tem problema, não vai ficar errado, tá? Eu considerei todos os x igual a 1 e vamos fazer assim, tá bom? Depois eu posso até mostrar como é que faz só com x. Então, ó, olha aí, o A, o B, o C, o D, o E, o F, né? E aí a gente agrupa todo mundo, ó. O G tá aí, não fez o agrupamento, mas aí já estão agrupados todos os uns, né? Faltou aquele 1 ali. E o agrupamento do G, todos os uns estão agrupados. Se eu tivesse lembrado de colocar o X, talvez a gente tivesse menos agrupamentos, aí o circuito poderia ser mais simples. De toda forma, eu não vou fazer esse circuito aqui agora, certo? Eu só mostrei os agrupamentos para quê? Para vocês entenderem que esse circuito, a gente vai ter um mapa de Carnot para cada saída, certo? Não é um mapa de Carnot geral, é um mapa de Carnot para cada saída. Então a gente constrói um circuito para cada saída. As entradas vão ser as mesmas? Vão. A, B, C e D. Mas cada saída vai ter um circuito diferente, tá certo? Então, cada saída tem um circuito diferente. E aí, como eu dei essa mancada aqui, na aula,
certo? A gente monta o circuito. Eu não ia montar, eu ia passar um exercício pedindo para que vocês montassem esse circuito, mas como eu fiz errado aqui, então eu não vou passar esse exercício, a gente vai fazer na aula, colocando don't care no lugar correto, certo? Então, para nossa sorte, a gente tem o decodificador ou um driver que já está no CIzinho, é o CI 7446 ou 7447, que o que é que ele faz? Ele lê uma entrada em binário e aqui dentro mesmo ele já tem o circuito, certo? Que vai gerar as saídas A, B, C, D, E, F e G, certo? Então ele já tem aí o circuito interno que vai fazer isso. Aqui ele tem um resistor, por quê? Lembra que eu falei que são LEDs aqui no display? Então a gente precisa de ligar um resistor em série. Talvez vocês estejam vendo isso ainda em eletrônica analógica, eu não sei. De toda forma, para ligar um LED, a gente precisa ligar um resistor em série com ele para ele não queimar, tá? Porque ele é um diodo, tá bom? Então a gente tem aqui os resistores em série com o LED de cada segmento, certo? De cada segmento, tá bom? E aí, se vocês perceberem aqui, ó, as saídas estão barradas, tá bom? E todos os LEDs estão conectados em um dos lados deles, ó, no lado positivo deles, todos eles estão conectados juntos em VCC, tá? E por isso, né, a gente chama que essa ligação aqui, ó, que é essa daqui, de anodo comum. Aqui tá ânodo e cátodo, mas é porque eu peguei da apostila, tá equivocado aqui, tá? Mas a gente tem esses dois tipos de display. É o display de LED, né? Com o display de 7 segmentos de anodo comum e o de cátodo comum, tá? Qual é a diferença? Em um, as entradas vão estar normais, vai ser uma saída igual a 1 para acender o LED. No outro, as entradas aqui, ó, estão barradas, né? Tá? Então, para poder acender o LED. Aí, essa diferença aqui não tem diferença no código em si. A única diferença vai ser na hora de montar o circuito, que ou ele vai ser ligado em VCC ou ele vai ser ligado no Terra, tá? Não precisa se preocupar muito com isso aqui, tá bom? No datasheet do decodificador, você vai ter bem direitinho se ele é anodo comum, se ele é cátodo comum. O display de 7 segmentos vai ter que vir dizendo se ele é anodo comum ou se ele é cátodo comum, tá? E aí a gente vai poder fazer as ligações corretas. Por fim, a gente tem a tabela verdade aí. Isso aí eu peguei lá no datasheet do CI 74147, que é um codificador, certo? Ele codifica de decimal para BCD. A gente viu o decodificador lá, o 7446, 7447, agora é o 74147, que ele codifica, certo? Ele faz o código. Então, ó, cada entrada aqui, ela vai ser uma ativa por vez. Lembrando, ó, que se elas estão barradas, ela vai estar ativa quando for igual a 0. Então, para cada entrada, vai equivaler a um número decimal, tá? O 1, o 2, o 3, o 4, por aqui, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, tá? O 0 é se todas estiverem inativas, como está barrado, inativo é igual a 1, tá? Então, para cada uma aqui, ele vai ter a saída equivalente em binário, certo? Então, esse é o codificador de decimal para BCD, ok? Então, muito obrigado. Não esqueça de curtir o vídeo, de assinar o canal e de colocar suas dúvidas lá no Google Sala de Aula, tudo bem? Então, façam os exercícios, tenham bons estudos e Deus abençoe vocês. Até mais.